Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube CMO, uma iniciativa da Siemens com a Exame, onde a gente entrevista e bate papo com os principais líderes de marketing e comunicação das maiores empresas do mercado brasileiro. Nessa segunda temporada do podcast do Clube CMO, a gente está falando do mercado automotivo, que é uma das indústrias que está passando pela maior disrupção desde do seu início, né? Pensando que é uma indústria com mais de 100 anos de vida. Eu acho que nunca teve tantas novidades, tantas mudanças de comportamento do consumidor, tantas mudanças de produto quanto a gente está vendo agora. Então está sendo muito rico a gente ouvir os líderes de marketing e de comunicação da indústria, que vêm de players diferentes. É uma indústria que tradicionalmente foi muito concentrada em poucos players e que de uma hora para outra novos players surgiram, porque tem uma mudança de tecnologia. Então a gente está vendo um pouco essa mudança acontecendo, e hoje eu tenho o prazer de receber a Tatiana, que é a head de marketing, a diretora de marketing da BMW. É um prazer ter você aqui, Tati. Marcelo, o prazer é meu. Muito bacana a gente poder discutir aí essas novas oportunidades e desafios do mercado automotivo. Eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua carreira, né? Tem muita gente que escuta a gente aqui no nosso podcast, que assiste a gente que está começando na carreira ou tá pivotando a carreira, né? Hoje as pessoas acabam mudando muito a carreira ao longo da vida delas. Como que você caiu na indústria automotiva e como é que você escolheu marketing? Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente, para todo mundo conhecer você. Bom, vamos lá. Eu sou formada em propaganda e marketing pela SPM, então já faz muitos anos, e não é que eu caí, né? Eu comecei mesmo no mercado automotivo lá atrás, então em 2009, pelo que eu me lembre. Não foi tão acaso. O meu pai já estava no segmento automotivo há algum tempo, e é engraçado, né? Porque antigamente você olhava e falava, pô, mas você tem uma filha, será que vai seguir o seu caminho e tal? Tem todo esse negócio, né? De sim ou não, né? Prós e contras de seguir um pouco. Exato. E aí, então, eu acho que O teu pai trabalhava numa empresa de automotiva? Sim, lá atrás. E aí eu acho que eu fui picada pelo bichinho aí do automotivo por acompanhar um pouco também, eu ouvi muito falar sobre isso e tal. Eu acabei iniciando a minha carreira no mercado automotivo sem saber que esse seria o caminho que eu iria trilhar aí por muitos anos, né? Então, eu comecei minha carreira num grupo de concessionárias, o grupo Eurobike, e na época eu entrei lá como estagiária. No marketing já? No marketing. E o grupo ainda não tinha, né? Eles tinham lojas pelo Brasil todo, mas eles ainda não tinham um departamento estruturado de marketing. Então, era bem o início mesmo, e era eu e mais 2 pessoas. E era um grupo que já trabalhava com as marcas premium do mercado, né? Automotivo. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei na Eurobike, acho que por quase 6 anos. E aí, entrei lá como estagiária e acabei me desenvolvendo, participei de muitos projetos lá dentro e cresci junto com a empresa, saí de lá como gerente de marketing. Na época, a empresa tinha 33 lojas pelo Brasil. Nossa, cresceu muito no tempo que ficou lá. Cresceu bastante, então foi assim, uma super oportunidade, foi muito bacana. E eu tive a felicidade de poder me conectar com várias marcas do mercado automotivo premium, né? E aí eu me encantei cada vez mais, lógico, a gente começa a conhecer um pouco mais, a entender e tal. E foi muito bacana ter vivido esse lado na rede de concessionárias, né? Eu acho que, no fundo, onde essa tá acontecendo a experiência... venda ali. Exato, é o tete a tete ali, né? A linha de frente, é onde você conhece o cliente realmente no ponto de venda. Você participa muito desse contato direto com o cliente. Você sabe o que acontece, o que funciona, o que não funciona. Você tem uma experiência muito próxima. Então, foi muito bacana. E aí, eu acabei saindo de lá, depois de quase 6 anos. Fiquei por um período curto também no grupo Europa Motors, e aí trabalhei também com outras marcas do segmento premium, e depois fui para a Reed Exhibitions Alcântara Machado, então, que também é uma empresa voltada para feiras, né, e Sim. eventos, mas eu, na época, estava como responsável pelo Salão Duas Rodas e Salão do Automóvel. Então você Marketing não de saiu salão do mercado automotivo. Não saí do mercado momento. automotivo, exato. E eu acho que um dos motivos, né, que eu fui convidada para estar lá foi justamente por isso, porque eu já tinha um contato com as montadoras, com, né, grandes marcas e tal, então acabei ficando responsável pela venda dos tickets e pelo contato com as montadoras ali de toda a feira de Salão Duas Rodas e Salão do Automóvel. E depois de uma pequena jornada lá, eu soube, né, de que a subsidiária da Porsche no Brasil
estava vindo a subsidiária da Porsche alemã estava vindo para o Brasil. Até então, a Porsche era representada por um importador no mercado. E aí, enfim, apliquei e tive a felicidade de ter um bom contato aí com a turma, com a diretoria. Eram alemães na época que estavam vindo para cá. Você fala alemão ou não? Eu tentei durante seis meses. Tem assim, sempre isso, né? É complexo, né? Eu entendo um pouquinho, mas é meio complexo, é meio difícil, assim. Do português para o inglês é mais fácil, do inglês para o alemão é mais difícil. Mas, enfim, e aí tive esse contato com a diretoria que estava vindo para cá, que era alemã, acabei participando do processo e entrei na Porsche Brasil em 2015 e muito também... Quando já era a Porsche Brasil como a subsidiária Quando mesmo. já era subsidiária já não era mais aqui. Stuttgart representando. Já não era mais a Stuttgart representando. E aí eu entrei aqui muito também... eu entrei na Porsche muito com essa ideia de, junto com os outros membros ali do departamento de marketing, para estruturar um marketing, né? Era primeiro ano da subsidiária no Brasil, então era tudo do zero. Apesar da Porsche já ser uma marca forte no Brasil... já ter um representante aqui, como subsidiária era tudo novo. Sim. Então, enfim, na época eu entrei como responsável por comunicação dentro do marketing na Porsche. E aí vivi quase 7 anos lá dentro e aí já do lado de uma montadora, né? Então eu acho que foi muito importante essa minha virada de chave. Sim. De estar do lado da concessionária, e aí você migra para o lado da montadora, você começa a entender como as coisas acontecem nas duas pontas. Sim. Então, foi uma experiência super legal também, super rica. E desenvolvemos na época, quando eu estava lá, esse departamento de marketing. E eu fiquei lá até 2022, então foram quase 7 anos. Passei também fui responsável pela área de eventos lá. Imagina que o marketing de uma marca super nichada, com público bem, vamos dizer assim, segmentado, é um marketing muito de eventos, né? Vocês faziam... Na época, eu estava na Porsche, vocês faziam mídia, assim, eu imagino que... Porque qualquer mídia um pouco mais massiva vai falar com um público que não é um público potencial comprador de um Porsche, imagino, né? Na época de Porsche, sim, acabava sendo muito mais voltado para a experiência do cliente, né? E eventos, né? E eventos. E eventos, sim, muito mais do que a mídia tradicional ou muito mais do que o varejo tradicional e tal. Era sempre muito mais voltado para a experiência, para o relacionamento, justamente por ser um público altissimamente segmentado ali, né? Muito nichado, então, de fato. E aí você saiu da Porsche, então, em 2022 para ir E aí, em 2022, recebi o convite da BMW para ser responsável por marketing CRM dentro da marca, na montadora. E veio num momento muito bacana, assim, é uma marca que eu sempre admirei, sempre gostei. Tá numa crescente, né? Uma marca que tá na liderança do mercado premium, então... sempre vi com muito bons olhos. E quando eu recebi o convite, eu falei, gente, é a oportunidade que faltava, eu acho que na minha carreira ali, para dar mais um passo dentro do mercado automotivo, que eu sou fã desde o início. Então, hoje estou na BMW como responsável por marketing CRM. E aí, vivendo, né, diariamente as grandes felicidades e os desafios de tocar o marketing dessa marca que é tão icônica e tradicional ao mesmo tempo. E o que é a marca hoje? Ou seja, o que é a marca BMW? A marca tem se transformado em termos de posicionamento ou ela mantém a mesma consistência de posicionamento ao longo de décadas? Conta pra gente um pouquinho como, antes de a gente entrar em produto, nós vamos falar um pouquinho de produto, na marca ainda, qual que é o status da marca BMW? Bom, a marca BMW, a gente, sim, é uma marca muito consistente, né? Uma marca de mais de 100 anos, então é uma marca... muito... Ela teve um rebranding, não teve? Alguns anos atrás? Nesse momento que todas as marcas foram para aquele momento de flat design ali, de visual, falo visual. Sim, um rebranding visual, sim. A marca passou por esse rebranding visual e muito para se adaptar, né, ao que a gente está vivendo. Pro digital também, né? No digital as marcas têm evitado sombra, luz, né? Tipo... Tem que funcionar no Instagram, que é pequenininho às vezes. Exatamente, né? Exatamente. Então, para uma imagem de marca um pouco mais clean, né? Mais com design, mais inovador. É uma tendência geral de muitas marcas. Exato. Então, realmente houve esse momento e você tocou num ponto ali, né? A questão do digital. É uma marca que vem trabalhando muito em cima de questão de digitalização. O BMW é uma marca super aspiracional, né? A gente fala de uma marca consistente também. Então, ao mesmo tempo que é uma marca de mais de 100 anos...
tradicional, que traz muito dessa vanguarda, né? Dessa história que tem BMW, de tudo que a gente conhece. Ao mesmo tempo, é uma marca que está sempre buscando inovar. Então, a gente fala muito de inovação, de digitalização. Hoje, a gente tem um foco muito grande em trazer cada vez mais essa questão da tecnologia, de diferentes tecnologias para oferecer para o nosso cliente. Então, assim, eu diria que a marca, apesar dela ser tradicional, ela é uma marca muito inovadora, né? E a gente vem trabalhando isso direto nas nossas campanhas de marketing, enfim. E quando você pensa um pouco nesse mercado de luxo, né, nesse mercado de premium, como você falou, o que é BMW que não é nenhuma das outras marcas de luxo? O que diferencia vocês e singulariza vocês, assim, que vocês, pelo menos, querem construir como ideal na cabeça do potential buyer de vocês? É tecnologia, é performance, ou seja, conta para mim um pouco do que é a essência da marca BMW e que diferencia ela de Mercedes, de Jaguar, de outras marcas. No fundo, tem um espectro de marcas ali de luxo que estão na consideração do consumidor. Como é que você constrói nessa cabeça desse consumidor o que é BMW para diferenciar dos outros? Sim, bom, partindo do slogan, né, BMW é o puro prazer de dirigir. Então, além da gente ter aí um produto... Esse é global, essa assinatura? Ou é uma coisa que você serve para o Brasil? Não, é o Sheer Driving Pleasure, é global. Tá. Sim, é um direcionamento, a gente puro adapta... Em português está puro prazer de dirigir. Puro prazer de dirigir, isso. E é claro que quando a gente fala de puro prazer de dirigir, a gente fala realmente do momento ali que você está sentado no banco do motorista. Você tem desde a posição do assento até toda a tecnologia que está embarcada nos nossos veículos. Então, a gente fala muito de tecnologia, de inovação e de foco no cliente. Então, BMW é uma marca aspiracional. Como eu já falei, a gente tem hoje o cliente BMW, ele é o cliente que ele quer conforto, ele quer comodidade, ele quer principalmente conectividade. Então, a gente traz muita tecnologia global lá de fora, a gente se antecipa às necessidades do cliente, traz carros conectados, traz muita tecnologia. Porém, ele é um cliente que ele não é show-off, né? Ele não é aquele cliente que ele quer... ele tá de BMW porque ele acredita na marca, porque ele conhece, porque ele tem segurança na marca, ele entende, assim, tudo que BMW oferece no seu background. Então, desde o pós-vendas, a venda, ele é um cliente realmente conectado com a marca, e eu acho que esse é o nosso grande diferencial, assim. A gente oferece não só os carros, não só os produtos altamente tecnológicos e qualificados, mas a gente oferece um serviço de ponta a ponta voltado para esse cliente. Então, a gente se antecipa nas necessidades dele, a gente oferece aplicativos que personalizam a experiência dele com o nosso veículo, né? Desde os My BMW App, que é um aplicativo onde você consegue se conectar com o seu carro. Então, você consegue ver a questão da autonomia dentro do veículo, você consegue colocar ele para carregar através do My BMW App, você consegue traçar rotas, achar carregadores no carro dos veículos elétricos, enfim, alterar configurações e tal. Então, assim, eu acho que a experiência completa do BMW, ela é diferenciada, de ponta a ponta. Ah, que legal. E como é que está o assunto da eletrificação para vocês? Do line-up de produtos que vocês têm, que vocês oferecem no mercado brasileiro hoje, quantos % deles estão eletrificados? Como é que você vê essa questão dessa transição? Todas as motos estão passando por um momento de transição, né? Algumas mais aceleradas, outras menos aceleradas. Algumas estão já tentando ir já para o elétrico puro, outras para o híbrido plug-in, outras o híbrido que não é plug-in, que para mim esse é o menor dos eletrificados hoje em dia. Vocês têm hoje híbridos não plug-in na linha, por exemplo? Não, os nossos são híbridos plug-in. Todos os híbridos de vocês são plug-in? Sim. E conta para mim como é que tá esse processo. Tipo, a marca tem um timeline global para fazer essa transição? Algumas montadoras estão definindo prazos, né, para isso, né? Sim. No caso de BMW, como você falou, né, Marcelo, eletrificação é o tema do momento. A gente fala muito de carros elétricos e eu vejo que muitas montadoras estão se posicionando exatamente nesse sentido. A gente tem trazido muitos carros elétricos para o mercado, então, nesse curto espaço de tempo aí dos recentes meses passados, a gente trouxe vários modelos, vários lançamentos elétricos, iX1, XM60, a gente lançou o i7 recentemente. E a gente está num momento hoje
onde hoje a gente espera até o final desse ano a gente vender mais ou menos 25% da nossa gama de veículos eletrificados, né, dentro do nosso pool de vendas. No Brasil, isso, no Brasil. BMW a gente ainda não fala sobre migrar 100% o nosso line-up de veículos para veículos elétricos, né? Hoje a gente tem desde veículos a combustão, os veículos híbridos e os elétricos. Só que a gente não fala em migrar 100%, até porque a gente tem uma pluralidade aí dentro de BMW muito bacana, né? A gente lançou o i7 elétrico, 100% elétrico agora, mas a gente lançou também o M2, que é um purista a combustão e tal. Então, a gente entende, sim, a força desse mercado de elétricos e para os próximos anos, a expectativa é que a gente traga, sim, muitos modelos elétricos e que a gente vai ter pelo menos até 2030, pelo menos um carro elétrico dentro de cada um dos nossos modelos. Então, uma versão elétrica, vamos dizer assim. Uma versão elétrica dentro de cada um do nosso portfólio de modelos, né? Então, esse é o nosso posicionamento. Hoje, globalmente, BMW oferece 6 powertrains diferentes, né? A gente fala de elétricos, híbridos, diesel, gasolina, o flex e o nitrogênio também, que foi lançado lá fora. Então, assim, hoje a gente fala muito sobre o power of choice, né? Que é o poder de escolha do consumidor. A gente, ao mesmo tempo que a gente oferece para ele tecnologias super premium e super inovadoras no veículo elétrico, a gente também tem para aquele cara que é o apaixonado pelo motor a combustão e que gosta daquela experiência mais purista e tal, o motor a combustão. Então, temos esses dois vieses, mas sim, eletrificação é o grande foco enfim, a gente tem também no grupo Mini, né? Hoje eu sou responsável por BMW, mas a gente vê dentro de BMW Group, Mini e a própria Rolls-Royce já anunciaram que a partir de 2030 só irão, né, para esse movimento de 100% elétricos. Então, assim, vemos que é um caminho aí a ser seguido e tem muita coisa acontecendo, mas por BMW ainda a gente vai crescer, né? Mas ainda não temos essa definição de seguirmos um caminho 100% elétrico. E o que estão fazendo em termos de comunicação para educar o consumidor? Porque essa transição para o elétrico, a gente está falando aqui de coisas... Como eu estou fazendo já várias entrevistas e eu tenho um carro elétrico, para mim os conceitos de plug-in, de híbrido, tudo são simples. Mas eu imagino que tem muita gente que não sabe, não entende, né? O que é a diferença de um híbrido por híbrido plug-in? A questão da autonomia, né? Eu escutei em outros papos aqui, coisas do tipo, a pessoa tem medo de tomar um choque se estiver carregando o carro na chuva. Então, vocês têm alguma iniciativa na BMW hoje de conteúdo mesmo para educar? Como é que vocês têm explicado para os clientes de vocês sobre eletrificação? Bom, sim, a gente tem hoje algumas campanhas falando sobre isso, né? A gente lançou recentemente agora, fazem 2 meses, uma campanha que se chama Eletroevolução. Inclusive, eletroevolução é uma palavra que ela não existe propriamente, mas a gente criou essa palavra justamente para trazer um pouco mais dessa questão da eletrificação para o cliente BMW e para o consumidor em geral, né? Como você falou, assim, existem muitas crenças e muitas barreiras ainda na questão da eletrificação, muitos mitos. Então, exato, desde o ponto do cliente ter medo de tomar um choque até, né, será que o meu carro vai ficar parado no meio da rua, quanto que tem de autonomia e tal. Então, a gente está com uma campanha, inclusive no ar, essa campanha de eletroevolução, que é justamente isso, para ensinar e educar o cliente para que ele entenda um pouco melhor essa questão das barreiras. Eu acho que hoje a gente tem no Brasil uma infraestrutura que, sim, está se desenvolvendo, né? E temos ainda um longo caminho pela frente, mas a nossa função como marketing hoje na nossa campanha é muito explicar para o cliente e desmistificar um pouco essa ideia que ele tem de baixa autonomia ou de pontos de recarga, da complexidade do ponto de recarga e tal, né? O carro elétrico, ele é muito mais simples e ele nos oferece muitas possibilidades para a gente trabalhar. Então, a gente tem nas nossas campanhas trabalhado muito nessa questão de educar mesmo durante a jornada, né? A venda, eu acho que não só nas nossas campanhas, mas a hora que a gente consegue levar o cliente para dentro da concessionária, o próprio vendedor, ele tem também esse papel de uma venda um pouco mais consultiva, né? Ele tem que explicar um pouco mais para o cliente, ele tem que entender as necessidades do cliente. Muitas vezes o cliente tem na mente dele aquela ideia de que, mas eu não vou conseguir chegar
no meu trabalho, ou eu vou Sim. ficar sem bateria e tal. E quando você vai pensar assim, a distância que o brasileiro, né, de acordo com os nossos carros aí, que tem o software conectado, a gente consegue avaliar que a média que um brasileiro percorre durante a semana é de 29 quilômetros máximo, assim, né? Por dia, então, assim, assim, né? por dia. É muito Então, pouco, assim, né? é muito pouco, né? A gente É. está falando de carros de mais de 400 quilômetros de autonomia. Sim. E é um celular, você carrega toda noite. O meu carro eu carrego todas as noites, como celular, no Wallbox. Então, Exato. assim, o problema que eu vejo do elétrico é viajar a longas distâncias. Viajar a longas distâncias ainda é um desafio, porque a rede é muito precária, porque os carregadores... Eu faço parte da Associação de Proprietários de Carros Elétricos, né? Que, tipo, são os entusiastas que se ajudam e você vê mensagens dizendo, o carregador tal da Dutra não tá funcionando. Então, eu vejo que o desafio, nesse momento de um carro 100% elétrico, que não é híbrido, é uma viagem... Se você tiver regularidade de viajar a longas distâncias, né? Sim. Nesse caso, eu acho que ainda pode ser um perrengue, vamos dizer assim. Eu acho que a gente ainda tem, sim, um caminho, né? E aí, digo, como país mesmo, né? De trabalhar melhor Sim. a infraestrutura, também como comportamento de consumo. Então, você vê que tem muitas vezes, você deve chegar num carregador e tem alguém carregando ali, que deixou, o carro já está carregado e a pessoa deixou o carregador carregando, o carregador quebrado. Então, de fato, a gente tem essas possibilidades, sim. Mas, por exemplo, no caso de BMW, a gente tem hoje um aplicativo, né? No My BMW App, você consegue, inclusive, checar a autonomia do seu carro, você traça ali a sua rota, Legal. você checa a autonomia e você sabe que carregadores que tem ali dentro da sua rota, até onde você precisa ir, quanto que o seu carro vai A Tesla aguentar. faz isso, vocês fazem isso também no Brasil também? Sim, Tipo, sim, se eu hoje colocar já. que eu vou de São Paulo para Campinas, por exemplo, e ele vai ver quanto eu tenho de bateria no carro e vai dizer para mim que eu deveria parar no meio ali na Exato, ele a traça a Bandeirantes, por sua exemplo. rota, Então, assim, eu acho que a gente está oferecendo hoje possibilidades cada vez mais para que o cliente não sofra com esses obstáculos aí no meio do caminho, né? Mas eu acho que como montadora e não só a BMW, como todas, a gente tem que educar muito o cliente e tirar um pouco essas crenças, né? Aos poucos, quanto mais ele vai aprendendo sobre o carro elétrico, ele vai, enfim, ficando um pouco mais propício à compra. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão de gerar muitos conteúdos, tanto nos nossos canais digitais, no YouTube, muito de falar da experiência do dia a dia, né? Não é tão complexo quanto parece, é simples. Legal. E sobre sobre os carros elétricos, qual que é o elétrico, puro elétrico de vocês que é o mais vendido hoje no Brasil? Olha, o puro elétrico nosso, que é o mais vendido no Brasil, a gente tem hoje alguns modelos, né? A gente lançou o iX. Que é uma SUV, né? É uma SUV, a gente tem iX, tem iX3. O iX é o brand shaper da BMW, né? Ele é o carro... Ele foi depois do i3 lá atrás, em 2014, o iX... Nossa, eu quis muito ter o i3, fiz vários test drives e eu dirigi o i8 de vocês na época, que era incrível a experiência, assim. Sim. E foi mega precursor, né? Acho que na época, tipo, ele tinha aquele motorzinho Rex, o i3, né? Sim, que era tipo um gerador, né? Era muito interessante o Sim. conceito. Outro dia você vê até na rua esses carros ainda. Que legal, que legal. E aí depois, Bom saber então, que a gente depois tem. do i3 do i8, o iX foi, vamos dizer assim, O iX foi o brand shaper, Tá. assim. Então, de fato, ele trouxe a questão da eletrificação de uma forma mais perene, mais sólida, né? Agora para o mercado no Brasil. Então, foi um dos modelos mais icônicos que a gente trouxe. O que a gente tem de tecnologia embarcada dentro do iX hoje, ele é totalmente diferente. Desde o seu layout até o interior, toda a parte de dispositivos conectados ali dentro. A gente tem o iX3 também, que é o nosso X3, só que 100% elétrico. Né? E aí, a gente tem outros modelos que vieram recente. Então, a gente tem... o iX1, que é a versão elétrica do X1. A gente tem o i4, que já é uma pegada um pouco mais voltado para um coupé elétrico também. E temos o i7, que a gente acabou de lançar recentemente, que é um sedã 100% elétrico, que é hoje o carro mais tecnológico e sofisticado e em questão de conforto e luxo, tudo, design, é o que a gente tem de mais espetacular fora dentro do mercado automotivo. Então, assim... a gente vem numa empreitada aí de puros elétricos, né? De desenvolver cada vez mais dentro desse segmento e trazer tudo que a gente tem de tecnologia lá fora, de mais avançado, num curto espaço de tempo, né? O carro é lançado lá fora, a gente se antecipa para que a gente consiga trazer ele para o Brasil o quanto antes. Isso tem encurtado esses ciclos? Tá, tipo, entre lançamento global e lançamento do Brasil, como é que você vê o Brasil hoje
As marcas de luxo têm tentado encurtar isso, né? É um desafio, né? A gente tem, claro, as questões logísticas, homologação, tem que homologar o carro, enfim, né? Mas a gente tem trabalhado sim e a gente tem conseguido trazer com prazos muito, muito bacanas, assim. Então, não é à toa que a gente está hoje como líderes de mercado, então a gente tem trabalhado, a gente tem desde a questão logística, a questão de homologação, toda a questão técnica no Brasil também, né? Você precisa se preparar para receber esses carros, porque tem muita coisa que vem mudando aí, então toda a nossa rede super qualificada, super... enfim, informada e a gente trabalha muito essa questão técnica aqui no Brasil para que a gente consiga antecipar cada vez mais. Sim. Claro que não é tão simples assim, mas a gente tem trabalhado, sim, muito arduamente para isso. Você falou um pouco do carro conectado, né? Eu acho que, tirando a eletrificação, eu acho que a principal inovação, a principal expectativa que eu escuto dos consumidores de um carro é que ele se comporte como um gadget, né? Como um celular, né? Que ele tenha... E acho que a Tesla puxou muito isso, né? Acho que a Tesla mostrou globalmente para o consumidor que o carro, ele é um celular, basicamente, né? Tipo, ele tem tela touch, ele vai ganhando features novas como update de software. Queria que você contasse um pouquinho, né? Eu tenho uma inovação que vocês trouxeram na BMW. Eu sou um cara que estuda muito tecnologia, né? Eu gosto muito de tecnologia e sou usuário Apple fanático, né? Então, eu vi que a Apple lançou, né, o Apple Wallet pro carro, né? Que você pode, na verdade, ter a chave do carro, como igual você tem o cartão do banco no wallet da Apple. Você pode ter a chave e a BMW, acho que era uma das primeiras montadoras, estava disponibilizando, que aí com o meu celular eu encosto meu celular na porta do carro e não preciso de chave. Porque uma das coisas que eu acho mais chato de um carro é a chave. Tipo assim, eu acho muito desnecessário, uma coisa que você perde, deixa no manobrista. Então, assim, eu não vejo a hora de eu me livrar da chave do carro. Eu já não uso chave de casa, porque a minha casa é uma casa conectada que eu abro com o celular encostando na porta. E não uso cartão. Tipo, então hoje, quando eu saio com o celular na rua, eu não preciso mais de nada, nem para pagar no banco. E aí, no caso do carro, eu ainda preciso da chave do carro, né? Sim. Como é que é isso? Me conta isso para vocês, assim, tipo, se é uma coisa que já tá funcionando, se é uma coisa específica de um modelo, se a maior parte dos lançamentos de vocês já tem esse feature, né, de você poder usar o celular como a chave do carro. E alguma outra inovação que vocês têm nessa parte de conectividade? Não, legal. Você tocou num ponto, né? Isso realmente, hoje em dia, eu acho que as pessoas veem o carro como uma extensão delas mesmas ali, Sim. né? Uma extensão, um gadget mesmo. No seu dia a dia, você precisa que o seu carro seja super, hiper conectado. Então, você falou da chave, sim, existe o BMW Digital Key. Ele é essa inovação, você consegue cadastrar ali através do My BMW App, você cadastra a chave do seu carro e você fica com a chave do seu carro no seu celular. Então, você chegou perto do carro ali, encostou, ele abre e, inclusive, você consegue compartilhar essa chave com outras pessoas. Legal. Então, né, você não está com a chave ali, mas você precisa passar para sua esposa, por exemplo. Você consegue compartilhar essa chave. Isso é uma das inovações. Hoje a gente tem algumas inovações tecnológicas na BMW. Então, a gente tem desde a atualização de software remota através do Connected Drive. Você consegue atualizar algumas coisas. Os carros de vocês todos têm um chip de celular, então eu imagino os carros, eles são conectados independente da conexão do meu celular, certo? Independente da conexão do seu celular. Como um sim, Tesla, por exemplo, eles vêm lá, tipo, eles têm lá um sinal 4G. Eles têm o BMW Connected Drive. E vem com chip de celular dentro deles, então. E isso é um serviço que o cliente tem que pagar depois que ele compra o carro? Então, hoje em dia o Connected Drive ele ainda não é um serviço pago. Agora a gente tem algumas possibilidades para o futuro, né? De incluir algumas atualizações que o cliente consiga comprar em paralelo. Mas hoje o Connected Drive ele vem no Ele é um benefício, vamos dizer assim. Ele é um benefício. E além do Connected Drive, a gente tem, por exemplo, o iX3 agora que a gente trouxe, né? O próprio modelo 100% elétrico iX3, ele vem com uma Alexa integrada. Então, a gente fala muito de conectividade, além disso, a gente tem uma Alexa integrada no carro. Então, você, através da sua Alexa, você consegue fazer uma automação dentro da sua casa. Você chegou ali, você pediu para a Alexa alguma coisa, a Alexa, dentro do seu carro, ela consegue se conectar com a sua casa. Ela acende a sua luz, enfim, você consegue ali pedir algumas coisas para a Alexa de dentro do seu carro. Além disso, a gente tem o My BMW App, como eu falei, que é um app super, hiper conectado. Então, através do My BMW App, você consegue checar toda a configuração do seu carro internamente, né? Então, você consegue, seu carro não está perto de você, mas você consegue mexer nele internamente, você consegue acender farol, você consegue ligar o carro, ligar ar-condicionado, enfim. Remotamente. Remotamente.
E falando de tecnologia, sim, a gente tem trazido muita coisa de fora. O próprio BMW 7, quando você entra no carro, você vê que tecnologia lá dentro é realmente fora da curva, assim. Então, a gente tem 5 telas espalhadas pelo carro, a gente tem Amazon Fire TV dentro do carro. O i7, sim, oferece um pacote de dados 5G, você consegue ver streaming lá dentro do carro, né? Naquela tela de trás. Além de você ter telas touchscreen nas portas do carro, onde você consegue, como você falou, né? Quando a gente estava conversando mais cedo, você consegue mexer no banco, você consegue ligar uma massagem. No assento executivo de avião. É isso, você consegue, né, ligar o BMW My Mode, você muda a configuração interna, luzes, cores e tal do carro. Então, tem muito de conectividade dentro dos carros BMW, sim, e a gente tem trabalhado cada vez mais para que isso seja cada vez mais diferencial, né? Então, assim, a gente tem também um serviço agora que acabou de sair, o Proactive Care, que é basicamente um concierge de serviços. Então, hoje em dia, através da conexão do seu carro, desse software que você tem no carro, a gente consegue ver que o seu carro está precisando, o carro avisa o concessionário que o seu carro está precisando de um agendamento, que ele está precisando de uma troca de óleo ou alguma coisa assim. Então, eu acho que essa tecnologia também, essa coisa do carro ser todo conectado, sim, ele ajuda do outro lado, né? Ele antecipa para a concessionária o problema que o seu carro pode ter ou algum momento ali de revisão, de agendamento. E para nós fica muito mais fácil, né? Como montadora também, você acaba conseguindo abordar o cliente, antecipar a necessidade dele, enfim, oferecer um serviço diferenciado. Então, é isso que você falou. A gente está hoje construindo carros que vão além, né? O carro, ele é uma extensão de você mesmo. Ele tem que te trazer comodidade, praticidade, que é muito do que eu acho que essas novas gerações também, né? Esperam, né? Esperam, exato. Como que você vê essa questão do carro autônomo? Em que nível está a tecnologia hoje de assistência de direção Hoje tem na linha BMW features como o da Tesla, que você pode, tipo, largar a direção e ele mantém o carro na faixa, assim, dirige sozinho na estrada, por exemplo? A gente sim, temos tecnologias dentro da BMW que nos permitem, né, trabalhar essa questão de autonomia do carro, mas hoje a gente não tem nenhum carro, no momento, no Brasil, a gente não tem nenhum carro que dirige sozinho. A gente tem funcionalidades dentro do carro. Então, a gente tem o Park Assistance, onde você consegue estacionar. A gente tem todos os assistentes de direção dentro do carro. Então, se você tá na estrada, você está saindo da sua faixa, o carro automaticamente ele conserta, né? A gente tem várias funcionalidades ali dentro do carro que dão um suporte ao motorista. Tá bom. A gente está caminhando, sim. A gente tem a possibilidade da tecnologia do carro autônomo no futuro. Não temos aqui ainda à disposição, mas a gente tem, sim, várias tecnologias que trabalham para isso, para que o motorista ele não seja só dependente dos próprios skills, né? De que o carro ajude você a dirigir da melhor forma e tirar a melhor performance, melhor potencial, melhor proveito disso, inclusive na questão de regeneração de energia. Quando você fala, né, ali da melhor performance, melhor forma de você dirigir para que você gaste menos energia no seu carro, sim, gaste menos bateria no seu carro e tal. Então, apesar de não ser uma direção autônoma, o carro vem todo preparado para isso, sim. Legal. Aí, voltando para o marketing, para a parte final do nosso podcast, conta um pouquinho para a gente da estratégia de marketing da BMW no Brasil, né? Como que funciona? Tipo, quais são os pilares? Tipo, vocês trabalham com influenciadores, trabalham com eventos, ativações de marca, fazem campanhas também mais massivas. Não lembro de ter visto recentemente algum filme de vocês, assim, tipo, conta como é que é um pouco da estratégia de marketing de vocês hoje. Quais são os pilares, como funciona? Tá, a gente trabalha muito no marketing, principalmente o foco no cliente. Então, foco no cliente, digitalização e inovação, né? A BMW, principalmente no Brasil, é muito conhecida por ser pioneira, né? Então, a gente tem iniciativas aí diferentes do tradicional. E claro, a gente trabalha com influenciadores, trabalha muito redes sociais, né? O potencial que as redes sociais hoje no Brasil têm de disseminar uma mensagem, né? É muito grande. Então, assim, a gente trabalha diferentes frentes. Na questão de eletrificação, sim, a gente trabalha muito educando o cliente ali, entregando... trabalhando dentro do funil de vendas, então a gente entende um pouquinho como é que esse cliente se comporta, a gente trabalha uma comunicação super direcionada para esse cliente, como eu falei, para educar ele
E aí sempre com campanhas segmentadas, a gente trabalha muito em cima de dados, né? No caso do nosso mercado, que é um mercado super nichado, Sim. a gente precisa trabalhar uma campanha, uma comunicação segmentada. A gente usa redes sociais também, e aí muito mais para branding mesmo, né? Para a gente falar, conversar de uma forma mais aberta com uma audiência maior. Você falou que você não viu um vídeo recente, eu te aconselho a ver o vídeo do lançamento do M2. A gente lançou recentemente. Foi feito no Brasil esse filme, não? Foi feito no Brasil. Lançamos, acho que há um mês atrás, nem isso, um pouquinho menos de um mês. E a gente usou a oportunidade das redes sociais mesmo, desse potencial de compartilhamento que a gente tem nas redes sociais para lançar esse vídeo. O vídeo mostra o carro na sua forma mais purista e mais esportiva, assim, pelas ruas de São Paulo. Então, até convido as pessoas que estiverem ouvindo a gente a darem uma olhada. É muito legal. Tá no canal do YouTube de vocês, imagina, tá no nosso canal Instagram do YouTube, também. Vocês têm o Instagram BMW Brasil? Temos, BMW do Brasil. Sim, @BMW do Brasil. Porque várias marcas de luxo travam isso, né? Tipo, tá falando com a Louis Vuitton não tem um Louis Vuitton Brasil, é só a Louis Vuitton global. Vocês têm a BMW de fora, dá uma certa liberdade para vocês criarem coisas locais, conteúdos locais aqui? Dá uma certa liberdade, sim. A gente tem uma boa autonomia aqui e eu acho que isso faz muito parte da estratégia de como a gente abordar os nossos clientes Brasil, né? Diferente lá de fora, claro, a gente tem um direcionamento global que vem... Tem um guide, né? Tem um guide que vem de fora, como todo mundo, mas a gente tem sim uma boa autonomia para trabalhar isso aqui. A gente, inclusive, trabalha muito a questão de engajamento, share of voice dentro das nossas redes sociais. A gente tem uma conta grande, até quase 1 milhão de seguidores ali. E a gente usa esse potencial das redes sociais, sim, para trabalhar cada vez mais o branding da marca. Em paralelo, a gente tem, você falou, né, das campanhas de massa e tal, a gente não trabalha esse tipo de campanha, a gente faz campanhas de varejo, sim, mas muito com uma mensagem segmentada, com análise de dados, então entregar uma mensagem certa para o cliente, certo, que está no momento propício ali, ou talvez... gerar o desejo, né, daquele cara que pesquisa ou que é um amante de carro, da gente entregar uma mensagem para ele que gera um desejo para ele começar a procurar BMW, para que na hora que ele esteja no momento propício para compra, para que ele entre em contato e escolha a BMW diante dos demais. Temos o nosso pool de influenciadores também, que nós chamamos de embaixadores, né, não influenciadores, porque eles são realmente embaixadores de marca. Então, são pessoas, a gente trabalha de uma forma... Não muito aquela questão do public post ou da muito fake, né? O public post, né? A pessoa percebe às vezes. Principalmente no nosso mercado, né? Que é um mercado super premium e tal. O ideal é uma pessoa que já seja um fã da marca, que já seja um cliente da marca e que você colocou nessa posição, né? Exato. A gente trabalha muito, então, na questão do carro ser usado, o carro estar inserido no dia a dia daquela pessoa, né? No lifestyle daquela pessoa. Sim. E eu acho que isso acaba... Quantos são hoje? Tipo, é um squad que você tem de... Hoje a gente tem um squad, a gente tem o Thiago Mansur, que é o DJ, a gente tem o Gabriel Vickbold, já conectado no mundo das artes, temos o Ingo Hoffman, que é um piloto, que é o nosso piloto homologado, chefe, instrutor, e temos o Ricardo Basaglia, que é o CEO da Michael Page, que é aí muito mais voltado para o mundo corporativo, né? Então, assim, a gente trabalha muito essa questão de estar inserido na vida da pessoa, de passar uma credibilidade de que aquela pessoa, no dia a dia dela, ela usa o carro para aquele propósito. E eu acho que conectar o carro dessa forma passa muito mais credibilidade do que você, de fato, fazer o public post e tal, né? Então, a gente trabalha nessas frentes e trabalha muito a questão da experiência. Vocês fazem TV, não? Imagino que não, né? Não, TV a gente não faz. TV... Out of home vocês fazem também? É difícil, é difícil. A gente acaba fazendo muito mais realmente o digital ali, né, até porque quando a gente fala de marcas mais premium, a gente não trabalha um budget gigante como essas marcas de volume ou marcas. Você está falando com pessoas que não seriam um potencial buyer de você falar, se você abrir muito. Exatamente. E a gente trabalha muito a questão da experiência. Então, relacionamento, a experiência, o foco no cliente. Quando a gente fala de estratégias de experiência, né, de relacionamento, a gente tem hoje muito a questão dos eventos de pista, eventos de test drive. E eventos tipo que nem Casa Audi, Casa Range Rover, esses eventos que tentam criar um ponto de ativação da marca ali, que não é só testar o carro numa pista. Vocês também fazem isso, não? Também fazemos. Então, a gente faz desde o evento de pista, que é o curso de pilotagem, driver training, por exemplo, que a gente faz mensalmente numa pista, que é aquela experiência... que já é um pouco mais conhecida. Sim. A gente faz também por um outro lado. Recentemente, em julho, a gente fez
que se chamou Biosfera BMW, foi dentro do Parque Ibirapuera. Ah, que legal. E foi muito com essa pegada que você falou, né? Da gente trabalhar um conceito. A Biosfera foi um conceito bem novo, assim, que a gente trouxe. Além de ser o lançamento do X1, ela foi uma reflexão sobre a mobilidade premium e como é que isso vai evoluir na questão de eletrificação e tal. Então, a gente fala na BMW que o futuro ele é elétrico, digital e circular. E aí, a gente usou essa biosfera, a gente criou dentro do Parque Ibirapuera um domo ali, um ambiente mesmo, parecia uma biosfera, para a gente trabalhar esses 3 temas, né? Quando a gente fala de eletrificação, a questão dos veículos elétricos, o digital, tudo que a gente falou de conectividade dos carros e tal, e o circular para a gente falar um pouquinho também de como a BMW tem trabalhado esse sistema de sustentabilidade, de circularidade, né? Da gente hoje conseguir usar nos nossos veículos materiais reciclados e recicláveis. A questão das baterias, né? Depois do uso, a bateria que pode se tornar também um power bank ela pode ser reutilizada dentro de um outro contexto e tal. Então, a gente fez essa biosfera BMW justamente para trazer muito esse tema, né? Da sustentabilidade, da eletrificação e tal. E foi muito positivo. Eu acho que foi uma das grandes iniciativas que a gente teve também, né? Como forma de educar o consumidor, sabe? Foi bem bacana e eu acho que sim, estamos indo para um caminho onde não é só trabalhar a questão da pista, né? A gente tem a questão da pista, mas a gente tem também... Tem uma questão de lifestyle, né? Tipo, tem uma questão de lifestyle. Exato. Tem territórios importantes de lifestyle que o teu cliente também tá. Exatamente. Legal. Eu queria agora te trazer aqui a pergunta que foi colocada, né? A gente sempre faz essa conexão entre nossos convidados aqui e eu queria... Vamos tocar aqui a pergunta que você recebeu do diretor de marketing, do líder de marketing que veio antes de você, para você poder responder. Eu queria deixar uma pergunta relacionada à mobilidade como um todo, um pouco na esteira do que eu falei. O que vai ser um carro para um brasileiro daqui 10 anos? Que projeção que você faz, né? Acho que a gente pode olhar para trás e pensar 10, 20 anos atrás o que era um carro para o brasileiro. O que vai ser um carro para o brasileiro médio daqui 10 anos? Que papel vai ter esse carro? O que nós vamos ver do ponto de vista de locomoção, sim, tecnologia? É uma ótima pergunta, né? Eu acho que é o ponto que todos estamos pensando. A gente falou um pouquinho disso, inclusive. A gente falou um pouquinho disso. E eu acho que o carro, a gente vem entendendo e vendo um pouco de que caminho estamos traçando e onde é que a gente vai chegar, né? Então, eu acho que a mudança de comportamento do consumidor também, hoje a gente fala dessas novas gerações, a gente fala muito da questão de propósito, né? De um posicionamento claro, de você não só pensar... Antigamente a gente falava do carro, daquela forma, o carro a gente tinha 18 anos, queria tirar carta, sim, queria... né, ter o carro e tal, e hoje mudou muito. Então, o carro, ele tem que ter a conectividade, ele tem que ter a sustentabilidade, ele tem que ter o propósito, ele tem que ter a tecnologia. Eu acho que a gente vai mudando e cada vez mais é o que você falou, assim, o carro, ele é uma extensão da gente, ele tem que trazer comodidade, ele tem que trazer praticidade, né, a própria... a questão da integração com os gadgets, com os dispositivos e tal. O carro, ele tá ali, eu acho que como... uma forma de te trazer realmente uma comodidade no seu dia a dia e dele te proporcionar uma praticidade maior. Então, com propósito, né? Então, a gente fala dos carros elétricos, a gente fala dos carros híbridos, é uma tecnologia que vem avançando cada vez mais. E eu acho que todos estamos nos preparando para esse momento, né? Daqui 10 anos a gente vai ter carros provavelmente autônomos, conectados. Você do seu carro provavelmente você vai conseguir resolver muitas coisas ali fora. O seu carro, ele realmente vai ser não só para você ir de um lugar para o outro, mas ele vai ser o seu ponto ali onde você consegue fazer uma reunião, fazer uma ligação, ou você, sim, consegue resolver algumas coisas e tal. E acredito, sim, muito nessa questão da eletrificação. A gente deve ver novas tecnologias surgindo cada vez mais, né, para que essa questão da descarbonização aconteça. Então, acho que daqui 10 anos todos estaremos vendo muito mais isso. E eu acho que é um caminho... como eu falei, estamos todos caminhando para isso, o BMW também, a gente tem investido muito em novas tecnologias e vamos ver, assim, daqui 10 anos acredito que o carro vai realmente, assim como há 10 anos atrás ele teve um papel diferente, acho que daqui 10 anos o carro vai ter um papel
bem diferente no nosso dia a dia, né? Legal. E me fala uma coisa, qual que é a pergunta que você deixaria? Assim, acho que que você gostaria de perguntar para um outro líder de marketing da área automotiva? Olha, eu acho que eu deixaria uma pergunta. A gente está ouvindo muito falar de inteligência artificial, né? E aí a gente fala de inteligência artificial nos nossos carros, inteligência artificial no marketing. Enfim, inteligência artificial é um tema que a gente tem ouvido muito falar. A pauta da vez. É a pauta da vez, Eu acho que eu deixaria a pergunta assim, de que forma essa pessoa, esse próximo CMO que virá, ele entende, né? Quais são as grandes oportunidades, os grandes desafios de você usar a inteligência artificial no marketing, no setor automotivo, ou dentro dos carros também. Ou seja, tanto no produto quanto em fazer marketing. Tanto no produto quanto em fazer marketing. Eu acho que... Como é que ele enxerga, né, esse potencial da inteligência artificial hoje? Legal. Eu queria te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Um papo super rico que a gente está tendo aqui, que é... Se você pudesse olhar para a tua carreira atrás, quando você começou lá atrás, né, na rede de concessionárias ali... que conselho você daria para você no começo de carreira do que você sabe hoje, né? Ou seja, com vários anos de carreira, você aprendeu muitas coisas, né? Mas se você pudesse voltar no tempo, pegar o De Volta para o Futuro lá e ter um chat com você mesma, uma conversa com você mesma ali de 15 minutos, que dica que você daria para você que seria super valiosa quando estava começando e que hoje você sabe, mas você não sabia quando estava começando? Caramba! Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que lá atrás eu teria dito assim, se informe o máximo que você puder, né? Arrisque mais. Eu acho que as pessoas, às vezes a gente fica com receio de arriscar, de colocar alguma ideia e tal, e eu acho que isso é muito importante. Claro que eu acho que o quanto mais as pessoas puderem se desenvolver, então... É muito uma questão também de atitude, né? Tenha atitude, arrisque mais, esteja preparado para que a hora que você for requisitado ali, você tenha coisas legais para entregar e para que as pessoas vejam realmente essa diferença. E eu acho que é muito importante também você, como responsável pelo marketing, você dá a sua cara, né? Para aquilo que você está fazendo. Então... acredite muito no seu potencial e dê a sua cara para aquilo que você está fazendo. Eu acho que muda muito o perfil de pessoa para pessoa, principalmente, né, nas ações que a gente está fazendo e tal, mas eu acho que é muito importante você acreditar enfim, e trabalhar da forma que você entende que é potencial para manter uma marca relevante, enfim, e alcançar aí os seus objetivos. Mas essa pergunta é muito boa. É bom que a gente não tenha essa oportunidade de falar, né? Eu falo hoje pro meu time isso. Então, no fundo, a gente pode falar para quem está começando. Né? Exato. Eu falo, se a gente puder inspirar outras pessoas, né? Outros líderes, a gente vê tanta gente aí que tá trilhando um caminho super bacana dentro do marketing. Eu acho que hoje a gente tem... dentro do marketing, inúmeras possibilidades, assim, né? Então, é um ecossistema aí muito rico, onde a gente consegue trabalhar diversas frentes. Então, eu acho que é isso, assim, traga sempre novas possibilidades de crescimento e desenvolvimento, porque, enfim, eu acho que é assim que a gente vai crescer aí na carreira. Legal. Obrigado, Tati. Te queria agradecer teu tempo, aqui a tua disponibilidade, a gente bater esse papo, foi super rico. Acho que a gente tem vários insights aqui interessantes que a gente debateu. Eu queria agradecer a todos que estão escutando a gente, ou estão assistindo a gente, dependendo do canal que vocês estão. Obrigado por estarem aqui com a gente no Clube CMO em mais um podcast. Até o próximo episódio, gente. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer.